Capítulos da vida. Lobsang Rampa. Lobsang Rampa, místico, sábio e estudioso do astral, oferece-nos outra das suas profundas dissertações sobre o progresso do mundo psíquico. Aqui ele profetiza os desastres e acontecimentos do futuro, os eventos do amanhã que purificarão e darão origem a um novo ciclo da vida. 1. Um futuro líder da humanidade. O mato alto e viçoso, na borda do lote abandonado, agitou-se ligeiramente. As folhas largas e recortadas de uma velha labaça oscilaram para um lado, e dois atentos olhos verdes fitaram a escuridão da rua lúgubre. Vagarosamente, e com muita cautela, um descarnado gato amarelo apareceu na calçada irregular. Cuidadosamente, parou para farejar indícios de inimigos no ar da noite. Amigos, não os tinha, pois naquela rua os gatos viviam uma existência quase selvagem, tendo em cada homem um inimigo. Satisfeito, por fim, que tudo estivesse sereno, ele se encaminhou para o centro da estrada e lá, sentado, começou uma toalete meticulosa. Primeiro as orelhas, e, com a pata bem umedecida, a parte de trás do pescoço. Finalmente, com a perna esquerda apontando para o alto, continuou sua cuidadosa limpeza. Detendo-se um momento para tomar ar, olhou em seu redor, observou a rua sombria. Sujas casas de tijolos de outras eras. Cortinas esfarrapadas nas janelas sujas de fuligem, com a pintura dos caixilhos apodrecidos a descascar. De vez em quando, ouvia-se a estridência de um rádio, cujo volume diminuía quando uma imprecação esganiçada atestava a desaprovação de um outro morador. Bruxuleios amarelos emanavam dos lampiões que tinham escapado de serem destruídos pelas crianças. Grandes nesgas de sombra espalhavam-se pelas áreas das lâmpadas partidas. O gato amarelo voltou para sua toalete, indiferente ao lixo que juncava as calçadas. De longe, da área bem, vinha o ruído abafado do tráfego e refletia-se no céu o brilho dos muitos anúncios luminosos. Mas, aqui nesta rua, tudo era desolação, uma rua de desesperançados. De repente, o gato amarelo estava alerta, orelhas em pé, olhos fitos na obscuridade, músculos retesados para a fuga iminente. Alguma coisa aguçara sua atenção. Ergueu-se de um salto, deu um silvo de aviso e mergulhou na escuridão por entre duas casas. Por um momento tudo estava normal na rua, o choro irritado de um bebê doente, um homem e uma mulher a discutirem com sobreposições tonais anatômicas ameaçadoras e o guincho distante de freios abruptamente aplicados na próxima rua. Finalmente, destacou-se um som débil e inusitado, passos vagarosos e arrastados, não de um bêbado, isso seria normal aqui, mas passos envelhecidos e hesitantes, passos de alguém cansado da vida, que se prendia pelo mais insignificante fio a uma existência miserável e incerta. Este arrastar aproximava-se, qual o lento atrito de areia sob sandálias. O negro abismo da rua lúgubre, somente aliviado pelos lampiões esparsos, dificultava a visão. Uma sombra indefinida movia-se, quase imperceptível, por um trecho iluminado e era outra vez tragada pela escuridão. O ruído de uma respiração ofegante e asmática feria os ouvidos à medida que o vulto se aproximava. De súbito, os passos pararam e chegou-lhe o som roufenho de expectoração áspera, seguido de uma sibilante e dolorosa inspiração. Um pesado suspiro, e os passos vacilantes retomaram sua cadência cansada. Lentamente, a sombra esbranquiçada materializou-se na semi-obscuridade da rua e parou sob um lampião bruxuleante. Um homem idoso, vestido numa suja túnica branca, sandálias em frangalhos nos pés, perscrutou com dificuldade o chão diante de si. Curvando-se, tateou para apanhar uma guimba atirada na sarjeta. Ao abaixar-se, o fardo que trazia refletiu a luz, numa estaca, um cartaz, com palavras grosseiramente desenhadas: arrependa-se, arrependa-se, porque a segunda vinda do Senhor se aproxima. Erguendo-se, deu mais uns passos e desceu penosamente os degraus de pedra que levavam a uma cave. Não sei por que faz isso, Bert, francamente, não sei. Você com isso só consegue ser alvo de chacota das crianças. Desista. Maldi, cada um tem uma tarefa a cumprir. Acho que eu poderia plantar uma boa semente, entende? Insistirei por mais um pouco. E por pouco será, Bert, você já tem 81 anos e já é tempo de parar, antes que caia morto na rua.
O velho pórtico resplandecia sob o tênue sol da tarde. O verniz recente dava nova vida à madeira envelhecida. Ao fim do caminho, a antiga igreja de pedra cinzenta de St. Marie parecia suave e confortadora. As grandes portas com taxas de ferro estavam abertas, esperando os fiéis para o serviço religioso da tarde. No alto, os sinos ressoavam sua mensagem eterna. Andem, andem ou chegaram tarde. 1000 anos de história estavam encerrados no adro. Grandes túmulos de pedra de outros tempos, com inscrições arcaicas, enormes anjos de pedra, as asas estendidas. Aqui e ali, colunas de mármore quebradas, simbolizavam uma vida interrompida na sua plenitude. Um raio de luz errante, rompendo inesperadamente as nuvens, penetrou na velha igreja, comunicando aos vitrais uma intensidade real, projetando a sombra da torre ameaçada sobre os túmulos dos que morreram há muito tempo. As pessoas convergiam para a igreja, conversando animadamente, nas suas roupas domingueiras. Crianças constrangidas nas suas fatiotas encabuladas pelos rostos recém-lavados, acompanhavam os pais. Um velho porteiro surgiu momentaneamente, contemplou preocupado o caminho e recolheu-se ao sombrio interior da igreja. Uma gargalhada transpôs o muro de pedra, precedendo o reitor e seu amigo sacerdote. Contornando as velhas sepulturas, eles seguiram o caminho privativo, que levava à sacristia. O seguir, a mulher e os filhos do reitor dirigiram-se para a entrada principal, juntando-se à multidão que afluía. No alto do campanário, o blém-blém, blém-blém continuava chamando os retardatários, repreendendo os incrédulos. A multidão transformou-se num filete e desapareceu, quando o porteiro, espreitando mais uma vez, fechou a porta principal. No interior, havia um ambiente de reverência tão comum às velhas igrejas de qualquer religião. As grandes paredes de pedra gigantavam-se para no alto cederem lugar às maciças traves. A luz do sol brilhava através dos vitrais, projetando reflexos multicores sobre os rostos pálidos dos fiéis. Da galeria do órgão, vinham os acordes melodiosos de um hino, cuja história se perdia nas brumas da antiguidade. O último repique dos sinos ainda ecoava, quando o ranger da porta denunciava a entrada dos sineiros, em busca de lugares ao fundo da nave. Subitamente, do órgão novos acordes. Com a de expectativa, as pessoas empertigaram-se e houve um movimento reprimido ao fundo da igreja. O arrastar de pés, o farfalhar de vestes, e os meninos cantores alinharam-se na nave, para tomar seus lugares no coro. Sobreveio o desassossego e o murmúrio tão comum em tais ocasiões, enquanto os fiéis se preparavam para o início do serviço religioso. O leitor recitava monotonamente os textos, como vinha fazendo nos últimos anos, automaticamente, sem pensar. Por trás dele, um menino de couro, entediado, dispunha-se a encontrar diversão, com um elástico e algumas bolinhas de papel. "Aí!" exclamou a primeira vítima. Lentamente o organista mestre de coro, virou-se na banqueta e encarou o culpado com um ar tão feroz, que ele deixou cair o elástico e esfregou os pés, apreensivamente. O sacerdote convidado, pronto para fazer o sermão, subiu vagarosamente os degraus do púlpito. No alto, debruçou-se sobre a sacada de madeira e fitou os fiéis complacentemente. Ele era alto, os cabelos castanhos ondulados, e olhos daquele tom de azul que tanto agrada às solteironas. A mulher do reitor, sentada no primeiro banco, contemplava-o, desejando que seu marido tivesse tal aspecto. Vagarosamente, o pregador informou que o seu tema seria a segunda vinda do Senhor. A arenga parecia não ter fim. Num banco distante, um lavrador aposentado achou que era demais. Lentamente, mergulhou no sono. Logo seu ronco ressoava por toda a igreja. Rápido, um apontador acorreu, acordou-o às sacudidelas, conduzindo-o para fora. Finalmente, o sacerdote visitante terminou seu discurso. Depois de dar a bênção, voltou-se de seus degraus do púlpito. Houve um arrastar e agitar de pés, enquanto o organista começava a tocar o hino de encerramento. Os apontadores caminhavam pelas naves, com as salvas de coleta, sacudindo a cabeça com reprovação, para os que não contribuíam suficientemente. Logo formavam um grupo de 4 e marchavam pela nave central, para entregar as salvas ao reitor que os esperava. Mais tarde, na sacristia, o reitor, dirigindo-se ao seu convidado,
comentava. A coleta, 19 libras, 3 shillings, 11 meios dinheiros, um tael chinês, um franco francês e 2 botões de calças. O que me preocupa é o infeliz que perdeu os 2 botões. Esperemos que chegue a casa sem incidentes desagradáveis. Juntos, reitor e convidado dirigiram-se pelo estreito caminho entre as lápides seculares, as sombras alongarem-se na direção do oeste. Silenciosamente, atravessaram a pequena passagem encaixada na parede entre o adro e o terreno da reitoria. O reitor quebrou o silêncio. Já lhe mostrei os meus canteiros de petúnias. Perguntou. Eles vão bem, plantejo eu mesmo. Não devíamos falar de negócios, mas, realmente, gostei do seu sermão. Pareceu-me apropriado, em vista de toda essa conversa de que Deus está morto, retrucou o convidado. Vamos dar uma olhada no pomar, comentou o reitor. Preciso mandar podar as macieiras. Você encomenda seus sermões na mesma agência que eu? Comecei a utilizá-la, recentemente, poupa um bocado de trabalho. Bastante grande a área que tem aqui, respondeu o convidado. Não lido mais com a agência. Eles me deixaram na mão 2 vezes e não vou arriscar uma terceira. É você quem trata do jardim? Oh, exclamou a mulher do reitor enquanto saboreava um xerez suave, antes do jantar. O senhor realmente acredita numa segunda vinda, como disse no sermão? Ora. Margarete, interveio o reitor. Esta é uma pergunta muito capciosa. Você sabe, tão bem quanto eu, que não podemos pregar nem dizer tudo o que acreditamos ou deixamos de acreditar. Nós concordamos com os estatutos e devemos pregar de acordo com as regras da igreja e os ditames do bispo da Sé. A mulher do reitor suspirou e disse. Se ao menos conhecêssemos a verdade, se ao menos alguém nos dissesse o que esperar, no que acreditar, no que ter esperança. Diga-me, perguntou o convidado, voltando-se para o reitor. O senhor usa esterco fertilizante químico, nos seus canteiros de morangos? O homem grisalho, de olhos esquivos, acercou-se, insinuante, do homem de cara magra, sentado desconfortavelmente no arruinado banco de jardim. A que hora eles passam os pratos, companheiro? Perguntou com ansiedade numa voz rouca. Tenho de meter alguma coisa no bucho já, ou estico, morou. A gente tem de cantar os hinos primeiro, não é? O homem de cara magra virou-se e bocejou longamente, enquanto examinava o outro da cabeça aos pés. Limpou com cuidado as unhas com um palito quebrado e respondeu indolente. Que beleza de sotaque de Oxford você tem, meu velho. O meu é da velha Borstal, Felton House. Então você quer comer, não é? Eu também. Sempre. Mas não é assim tão fácil, os caras nos põem pra trabalhar, sabe? Hinos. Orações, depois empilhar pedras, partiram serrar madeiras. Quando eles atravessaram o pequeno parque, as sombras do crepúsculo alongavam-se, emprestando uma agradável intimidade aos casais de jovens que passeavam ansiosos entre as árvores. Há alguns minutos, as lojas haviam fechado e manequins grotescos e irreais expunham seus modelos como entes imobilizados, congelados. As luzes estavam acesas no quartel-general do Exército da Salvação, rua abaixo. De algum lugar distante, vinha o bum, bum, bum de um enorme tambor, tocado com mais vigor que habilidade. O seguir, ouviu-se o som de pés que marchavam, e o rufar do tambor tornava-se cada vez mais alto. Um grupo de homens e mulheres, vestidos de sarja azul escura, dobrava a esquina. Os homens com bonés pontudos e as mulheres com antiquados chapéus de pala. Nesse momento, a banda, que era apenas um reflexo claro sob os lampiões da rua principal, entrou em ação. O corneteiro encheu o peito franzino e emitiu um poderoso toque. O tamborileiro atacou entusiasticamente o seu bumbo, enquanto uma das garotas do S, para não se deixar superar, bateu com estrondo os pratos, como se o seu lugar na vida eterna dependesse disso. Em frente aos portões do parque, eles pararam e o porta-bandeira apoiou no chão a extremidade do mastro, com um suspiro de alívio. A senhora com o velho acordeão, adiantou-se e comprimiu os acordes iniciais de um hino. Lahilala, lahilala, rum rum rum, cantarolou o homem grisalho de olhos esquivos. A pequena banda de homens e mulheres do Exército da Salvação formou um círculo,
O capitão ajeitou os óculos e aguardou esperançosamente que a aglomeração aumentasse. Na beira da calçada, voluntários distribuíam cópias do brado de guerra, enquanto outras garotas do S entravam numa hospedaria, sacudindo com energia suas caixas de coleta. Num banco do parque, os dois homens, agora acompanhados de um terceiro, observavam o movimento com interesse. Você terá de confessar seus pecados, se quiser ração dobrada, disse o recém-chegado. Pecados? Não tenho nenhum, exclamou um homem, de olhos esquivos. Não tem. Então é melhor inventar algum depressa. Bêbado regenerado, pega bem. Esse não pode ser, é o meu. Ei, tu podia ser um espancador de mulher, que se converteu. Não tenho mulher. Essa não dá pé, disse o homem de olhos esquivos. Virgem Maria, homem, bufou o outro contrariado, você pode inventar uma mulher, não pode. Conta como ela fugiu, porque você ameaçou quebrar a cara dela. Mas tem que dizer bem alto. Vocês acreditam em Deus? Perguntou o homem de Olborstalhan, voltando a contemplar o grupo do Exército da Salvação. Deus? Perguntou o homem de olhos esquivos. Deus me livre. Nunca tive tempo para Deus nem tampouco para mulheres. Virou-se e cuspiu com desprezo para trás do banco. Por que é que você está interessado em Deus? Perguntou recém-chegado ao homem da velha Borstal. Logo vi que você tinha pinta de crente. A gente tem de ter fé em alguma coisa, respondeu suavemente o homem da velha Borstal, para manter a sanidade, tal como deve ser. Tanta gente diz hoje em dia que Deus está morto. Não sei em que acreditar. Uma súbita explosão de música fê-los olhar na direção dos portões do jardim. O hino tinha apenas terminado, e agora, a banda tocava mais alto, a fim de atrair todas as atenções para o capitão. Olhando ao redor, adiantou-se dos outros e disse alto, Deus não está morto, preparemo-nos para a segunda vinda do Senhor. Preparemo-nos para a idade do ouro que está tão próxima de nós, mas que só nos advirá com esforço e sofrimento. Vamos conhecer a verdade. Que bom para ele, disse grosseiramente o homem de olhos esquivos. Ele não sabe o que é fome, não tem de dormir nos portais, debaixo de bancos e vem um tiro e diz, vai andando, vai andando. Vocês me dão arrepios, disse o velho de Borstal, lembre-se que nós somos cães de circo, precisamos fazer truques para que nos deem comida. Dando de ombros e acenando para os outros dois homens, o bacharel da velha Borstal cambaleou em direção aos portões do jardim. Logo estava no meio do grupo da salvação, confessando seus pecados em voz alta, para um mundo diferente. Uma mulher velha e gorda que observava a cena da janela de um apartamento de porteiro, meneou a cabeça indecisa. Não sei, francamente, não sei, murmurou para o seu gato malhado. Essa não parece ser a resposta. Gostaria que alguém nos dissesse a verdade nisso tudo. Nos pequenos barracos de teto de zinco da missão, nos grupos que se concentravam para rezar ao ar livre e nas grandes catedrais, religiosos pregavam a segunda vinda do Senhor. Muitos deles não tinham a menor ideia de que não era uma segunda vinda, e sim, uma entre muitas. Longe, numa terra distante, para além das areias escaldantes de um deserto árido e impiedoso, onde o oeste ainda não era leste, mas onde o leste não se tinha ainda desembaraçado das algemas do oeste, uma criancinha estava deitada de costas, fazendo ruídos com a garganta e chupando o dedo. Uma criancinha, que se iria tornar o grande discípulo do futuro líder da humanidade. E, ainda, em outra cidade onde o leste encontra o oeste, e ambos são assim contaminados, um menino de 2 anos, compenetrado, manuseava as folhas amarelas de um velho livro. Observando de olhos arregalados a escrita estranha, talvez já então soubesse, subconscientemente, que ele também se tornaria um dos novos discípulos. Ainda mais para leste, um pequeno grupo de astrólogos como os 3 reis magos da antiguidade, consultavam as estrelas e se maravilhavam com o que viam. Veja, disse o mais velho, apontando o dedo nodoso para uma carta, o Sol, a Lua e Júpiter estarão em conjunção sob a estrela Púzia, que estará então sob o signo de Câncer. Será na segunda ou terceira lua nova. Entreolharam-se circunspectos, e curvaram-se outra vez, para conferir e reconferir seus cálculos. Tendo obtido a confirmação esperada, mandaram chamar homens responsáveis,
Mensageiros. Através da história, tem havido notícia de uma segunda vinda. Na realidade, a que está por vir, é a 10ª, neste ciclo da existência. Insensatamente, nas terras espalhadas deste mundo, as pessoas continuaram as suas ocupações mundanas, brigando, disputando, trapaceando, sempre tentando levar a melhor sobre o próximo, indiferentes aqui, não muito longe, duas crianças, o primeiro e o segundo, assistentes do líder do destino, que em breve nasceria, brincassem e cantarolassem nos seus braços. Os magos do leste, bem conhecendo a imaturidade do oeste, determinaram que os ocidentais não fossem informados das datas e locais desses acontecimentos. Porque se tal informação se espalhasse, hordas de jornalistas enlouquecidos e frenéticos teriam varrido o mundo nas asas dos jatos, para zombar, negar e desinformar. Articulistas ululantes, equipes indisciplinadas de televisão, teriam invadido os lugares sagrados, trazendo consternação e prejuízo onde quer que pisassem. Unicamente aqueles que têm um conhecimento especial sabem onde ficam esses lugares sagrados. No devido tempo, daqui a alguns anos, o mundo saberá mais sobre essas coisas e, então, os pequeninos serão convenientemente protegidos. No devido tempo, esses pequeninos sob a tutela de um brilhante líder mostrarão o caminho para a Idade Áurea ao fim deste ciclo de Kali, da Idade da Destruição. Muitas pessoas têm a ideia errônea de que este mundo foi povoado muito recentemente e que a história está completa. Isto está longe de ser exato. Por milhões de anos, tem havido diferentes civilizações sobre esta terra, que é um prédio escolar, por onde passam muitas classes. E como no caso das classes, uma pode ser excepcionalmente boa, outra pode ser excepcionalmente má. Possivelmente, a mesma coisa acontece com os vinhos, onde uma certa safra tem maior procura. No caso da colheita da terra, entes humanos, há ciclos razoavelmente definidos. Por exemplo, os hindus acreditam que cada período do mundo é dividido em 4 classes ou estágios, ou ainda ciclos, cada um com 864 mil anos. O primeiro ciclo de 864 mil anos foi muito bom, as pessoas se esforçavam, tinham fé mas nas outras e na essência da bondade humana. Elas tentavam ajudar-se mutuamente, não havia guerra, nem mesmo ameaça, mas a bem-aventurança total não é desejável porque as pessoas se corrompem. Um exemplo disto pode ser encontrado nas grandes civilizações da Índia, China e Egito. Na verdade, essas foram grandes civilizações, mas pelo excesso de poder e falta de oposição e concorrência adequadas acabaram por degenerarem-se. Constatamos o mesmo na história da Roma Antiga. O segundo ciclo é aquele em que as pessoas, ou melhor, os governantes do mundo, compreenderam que era necessário introduzir uma serpente no Éden. Assim, nesse ciclo, existiram algumas dificuldades e controvérsias, para que se determinasse o quanto o povo podia pensar por se superar os obstáculos. Provavelmente, no fim do segundo ciclo, o boletim escolar dos que frequentaram aquela classe específica não foi considerado satisfatório, e, assim, a terceira classe, o período de 864 mil anos que se iniciou, foi um pouco mais rigorosa. Povos marcharam para a guerra, fizeram conquistas, porém suas guerras não eram bárbaras e sádicas, como as do presente ciclo. As pessoas não eram traiçoeiras no terceiro ciclo, certamente faziam guerras, mas como um jogo, da mesma maneira que 2 garotos exercitam os punhos, tentando alterar as feições um do outro, mas sem intenção de matar. Entretanto, as guerras são infecciosas e descobriu-se que, introduzindo algumas punhaladas pelas costas e outros tipos de deslealdades, uma batalha poderia ser ganha, mesmo antes de iniciada. As coisas no terceiro ciclo iam de mal a pior e descontrolaram-se bastante. Comparam-se a um incêndio florestal que não foi reprimido em tempo. Se algum idiota deixa cair um cigarro aceso e toca fogo na vegetação rasteira, uma pessoa observadora pode, em pouco tempo, extinguir as chamas. Mas, se o fogo não for notado a tempo, ganhará terreno, tornar-se-á incontrolável, muitas vidas se perderão, muitas propriedades serão destruídas, antes que o fogo possa ser debelado. A vida é assim, se permitirmos que o mal cresça e se desenvolva, sem repressão, ele se tornará mais numeroso, cada vez mais forte e,
Como as ervas daninhas que estrangulam a vida de uma linda flor cultivada, o mal esmagará quaisquer bons intuitos que o homem originalmente possuísse. Ao fim do terceiro ciclo, a situação desgovernara-se. Poderíamos dizer que os elementos desordeiros da classe, que eram os países da terra, rebelaram-se contra os mestres, injuriaram-nos e não obedeciam suas ordens. Teve início, então, o quarto ciclo, que é conhecido, no hindu, como a Era de Kali. A Era de Kali é aquela em que o povo sofre. Se quiserem, podem imaginá-la como a era onde homens e mulheres são torturados nas fogueiras da guerra, de onde saem purificados, preparados para uma etapa melhor, porque a vida continua, as pessoas tornam-se melhores no curso natural de evolução, adquirem mais experiência, e se não são bem-sucedidas no estágio da evolução, repetem-no, qual aluno reprovado. Na página 109 do meu livro Você e a Eternidade, que, sem dúvida, teve boa circulação, refiro-me aos judeus. Disse, os judeus são um povo que numa existência anterior foi incapaz de progredir. Esta afirmação produziu uma correspondência bastante amistosa com leitores judeus de toda parte do mundo, e, em especial, algumas senhoras eruditas de telefone vivo pediram-me que lhes fornecesse mais detalhes sobre o assunto. Este pedido recebeu o apoio de judeus na Argentina, México, Austrália e Alemanha. Portanto, vamos nos aprofundar na questão judaica. A esta altura, gostaria de esclarecer que tenho inúmeros amigos judeus e devoto-lhes sincera admiração, por construírem uma raça muito antiga e possuírem um conhecimento que desperta a inveja aos menos dotados. Primeiramente, deveríamos perguntar, o que são os judeus? A ideia generalizada é totalmente falsa, porque a palavra judeu, na sua forma presente, é uma denominação errônea. Na realidade, é um vocábulo de uso recente. Se perguntássemos à média das pessoas, quem foi o pai dos judeus, sem dúvida responderiam, ora, Abraão, naturalmente. Mas a história prova, conclusivamente, o contrário. Na verdadeira acepção da palavra, Abrão não era judeu. Se estudarem a história da antiguidade, numa visita a uma biblioteca pública, ou recorrendo ao registro locásico, verificarão que Abraão era natural de Ur, na Caldeia. Muitos lugares receberam outros nomes na atualidade, portanto, para facilitar, Ur também era conhecida como Ur-Kasdim, na Babilônia. Isto nos leva ao ponto mais interessante. Abraão, longe de ser judeu, era babilônio e o seu verdadeiro nome nem mesmo tem correspondente em hebreu. Chamava-se Abrão. Abrão viveu em 2300 a.C., no tempo em que nem se sonhava com a palavra judeu, mas uns 1800 anos depois da sua morte, a palavra judeu designava um povo que vivia no reino de Judá, ao sul da Palestina. Aqueles que estiverem suficientemente interessados poderão verificar na Bíblia, Livro dos Reis, versículo 11 2.16,6. Ali, encontrarão o que foi escrito 600 anos antes de Cristo e a palavra judeu naquele tempo era judi. Consultando, desta vez, o livro de Ester, versículo 11, encontrarão o termo judeu mencionado pela primeira vez, sem esquecer que o livro de Ester só foi escrito uns 2.400 anos depois da morte de Abraão, isto é, no primeiro século da era cristã. Assim, descobrimos que Judi é o que agora chamamos de judeu. Em cada ciclo, há 12 salvadores ou messias ou líderes da humanidade. Assim, quando nos referimos à segunda vinda, estamos bastante atrasados. Podemos citar Abraão, Moisés, Buda, Cristo e muitos outros, mas a verdade é que, para cada ciclo da existência do mundo, tem de haver um líder da humanidade, de cada um dos diferentes signos zodiacais. Há 12 signos no zodíaco, e um líder vem primeiro num signo, depois no outro, e, ainda no outro, até totalizarem 12 líderes. No nosso ciclo de Kali, estamos nos aproximando da vinda do 11º, a que se seguirá mais um, antes que esta era termine e possamos realmente entrar na Idade Áurea. Naturalmente, para cada líder da humanidade, haverá aqueles que o seguem, os discípulos, se preferir, ou assistentes, ou ministros, chame-os como quiser. Mas tem que haver tais homens, nascidos especialmente para prestarem serviços ao mundo. Nasceu em 1941 o primeiro dos discípulos, e outros têm nascido, desde então.
O atual Salvador nascerá no início de 1985 e, nesse ínterim, os discípulos prepararão seu caminho. O Salvador ou líder da humanidade, como o leitor preferir, terá uma educação e um treinamento especiais e, no ano 2005, quando tiver 20 anos de idade, fará muitas coisas que confundirão os ateus, que não creem em deuses, salvadores, etc. Outra vez, haverá um caso de transmigração. Se os que conhecem bem a Bíblia estudarem com o espírito aberto, encontrarão que o corpo de Jesus foi tomado pelo Espírito de Deus, o Cristo. Da mesma maneira, o corpo do novo líder da humanidade será tomado por um personagem verdadeiramente muito, muito alto, e nos anos que se seguirem, haverá acontecimentos notáveis, e o mundo será conduzido por etapas essenciais, que o prepararão para o início de um novo ciclo. Por uns 2000 anos, o mundo progredirá, segundo os preceitos da igreja que será fundada pelo novo líder, mas, no fim desses 2000 anos, ainda um outro líder aparecerá, o 12º do ciclo, completando o destino do percurso zodiacal. As condições melhorarão e, assim, suavemente, no devido tempo, os povos serão encaminhados para uma nova era, onde terão habilidades diferentes das que agora apresentam. A vidência e a telepatia, perdidas pelo abuso da humanidade, ao tempo da Torre de Babel, serão restabelecidas nessa era. Essa história é contada na Bíblia sob forma de uma lenda. Na verdade, o homem era capaz de comunicar-se com os seus semelhantes e com os animais, mas, ao atraiçoar o mundo animal, a humanidade foi privada de seu poder telepático, e houve, então, a total confusão de pessoas procurando entenderem-se nos dialetos locais que vieram a se tornar as línguas do mundo. Este mundo poderia agora ser comparado a um trem. O trem vinha percorrendo as diversas fases do cenário, atravessou terras agradavelmente ensolaradas, que correspondem ao primeiro estágio, terras nas quais havia uma paisagem maravilhosa e amistosos companheiros de viagem. Atingimos, então, o segundo estágio. Houve uma troca de passageiros e esse novo grupo não era tão amistoso, tampouco era a viagem tão agradável, porque os trilhos eram irregulares, com muitos entroncamentos barulhentos, e a jornada continuou através de um terreno sombrio e deprimente, onde a fumaça das fábricas poluía a atmosfera com imundos resíduos químicos. Os passageiros discutiam, chegando quase ao desforço físico, mas o pior estava por vir. No terceiro estágio, os passageiros trocaram mais uma vez e um grupo de bandidos embarcou, bandidos que tentavam roubar os outros passageiros. Houve muitas facadas, muitas demonstrações de sadismo. E, também, o trem sacudia a beira de estreitas gargantas, onde desmoronamentos tornavam a viagem precária. Durante todo o tempo, ouviam-se ruídos dissonantes, devido às discussões entre os infelizes passageiros. Mas uma vez o trem parou, para deixar entrar novos passageiros. Desta vez, as condições eram ainda piores. Os novos passageiros quase destroçaram o trem, danificando os acessórios, torturando, defraudando e entregando-se a todas aquelas atividades que uma pessoa decente julga abomináveis. O trem percorria uma região cada vez mais difícil, os trilhos mal assentados, com muitos desvios e obstruções. Finalmente, chegou a um túnel longo e tenebroso. O trem mergulhou e parecia não haver luzes em parte alguma. Os passageiros estavam nas trevas, como a humanidade, sem liderança. A escuridão adensou-se e o ambiente tornou-se mais lúgubre. O trem arfava e jogava na mais completa treva, como a que se encontra ao atravessar o âmago de uma montanha. Mas o nosso trem atingiu o ponto máximo da sua fase negra. Já não é possível escurecer, portanto, deverá clarear. À medida que o trem progride, far-se-á cada vez mais claro, e, por fim, à proporção que uma nova era se aproxima, o trem romperá a montanha e os passageiros descortinarão embaixo uma terra vasta e agradável, com águas cristalinas, manadas de gado pastando tranquilamente. O sol brilhará, e, então, o trem avança, sempre trocando de passageiros. Eles verão que as condições se tornam cada vez melhores, os homens respeitando o direito do próximo, e já não haverá terrorismo, nem sadismo nem tortura. Mas muito terá de ser feito presentemente, porque haverá muito mais privações e sofrimento neste mundo, antes que chegue a Idade Áurea. As profecias serão tratadas no outro capítulo deste livro,
mas não seria descabido adiantar alguma coisa. De acordo com a antiquíssima arte da astrologia, muitos acontecimentos tristes terão lugar nesta terra. Por volta do ano de 1981, haverá um aumento substancial e repentino de calor no mundo, com uma redução das precipitações pluviais e a seca das colheitas. As frutas e outras plantas estilarão, antes que se possam colher. Esta grande onda de calor poderia facilmente ser o resultado da bomba atômica, lançada pelos chineses. Eles se esforçam por desenvolver uma superbomba, e os chineses de hoje são como cães raivosos, indiferentes ao resto do mundo, porque o resto do mundo os mantém virtualmente isolados. Os chineses ignoram o que se passa nos outros lugares, e é triste reconhecer que todos tememos o que desconhecemos. Assim, os chineses, na sua xenofobia, estão prontos a arremessarem-se contra aquilo que não compreendem. É necessário ter em mente o quanto já era ruim, quando só os Estados Unidos tinham a bomba atômica. Agora, os russos, os franceses, os chineses e, talvez, outros a tenham também. A situação atingiu um ponto perigoso. Muito trabalho preparatório deverá ser feito, antes do advento do novo líder. Enquanto para algumas pessoas será insinuado o que vai acontecer, quando e como, outras serão excluídas. Além dos discípulos que já nasceram e são ainda crianças, existem pessoas mais idosas que têm um conhecimento especial e devem difundi-lo, a fim de preparar o caminho. Naturalmente, essas pessoas já não estarão vivas, na época da nova vinda, mas, tal como os que lhes seguirão, esses precursores terão desempenhado a sua missão, chamando a si o ódio e a suspeita que sempre acompanham os inovadores. As pessoas temem aquilo que não podem compreender, de modo que, se alguém disser que trocou seu corpo por outro, será automaticamente alvo de perseguições. Mas, é necessário que haja incidência de troca de corpos, para que o público se conscientize e, quando vier o novo líder, aceite a verdade da transmigração de almas e da troca de corpos. Portanto, aqueles que sofrem o desprezo, a ridicularia e a perseguição de uma imprensa mal informada no presente, saberão na plenitude dos tempos que o seu sofrimento e a tribulação foram justificados. Frequentemente, dirão, mas se essas pessoas têm tais poderes, por que vivem na miséria? Se eles fossem realmente quem dizem ser, teriam todo o dinheiro que desejassem. Isso é totalmente ridículo, porque uma pessoa que vem à Terra em condições diferentes é como uma farpa no corpo do mundo, e se alguém tem uma farpa no polegar, agita-se, inquieta-se, e mexe-se até que consiga, por fim, desalojá-la, não desperdiçando simpatia para com aquela farpa. Assim, as pessoas que vêm ao mundo, trocam de corpos e tentam preparar o caminho para outro, são também como uma farpa, o mundo os acha estranhos, as pessoas se sentem pouco à vontade, na sua presença. Ao invés de culparem-se de seu subdesenvolvimento, responsabilizam o outrem, dizendo, ele é estranho, provoca uma sensação sobrenatural quando me toca. E este velho mundo vai girando, cheio de problemas, mas como a hora mais escura precede o alvorecer, quando as coisas estiverem piores, há o consolo de que qualquer mudança só poderá ser para o melhor. Este mundo e seu povo, depois da sua hora mais negra, progredirá em direção à luz, a humanidade se tornará tolerante para consigo mesma, e os pequenos seres do mundo animal serão compreendidos em vez de temidos e atormentados como no presente. Assim, a partir do ano 2000, o mundo terá alegria, será o alvorecer da Idade Áurea. 2. Muitas casas. Ele estava só na velha casa perdida no coração da charneca. Ao fundo do imenso jardim, um regato barulhento cascateava sobre os seixos, sibilando nos estirões pedregosos. Num dia quente, costumava ficar junto ao regato balbuciante, ou empoleirar-se numa das enormes pedras que pendiam sobre a corrente turbulenta. Adiante, havia uma pequena ponte de madeira com um corrimão desconjuntado, que atravessava quando ia à povoação fazer compras ou apanhar o correio. Fora agradável ali. Ele e sua mulher, juntos, tentaram fazer um lar, manter corpo e alma unidos, enquanto ele pintava e esperava o reconhecimento do seu talento. Mas, como sempre, a imprensa não tinha compreendido sua arte, nem mesmo tentado, e os críticos condenaram o seu trabalho com débeis elogios, o reconhecimento continuava distante. Agora,
Restava sozinho naquela casa velha, a mente e os sentimentos num turbilhão só igualado ao temporal que caía lá fora. A tempestade zunia no urzal com fúria desenfreada, açoitando os tojos amarelos, fazendo-os dobrarem-se ao forte vento. O mar, distante, era uma massa efervescente de espuma, ondas monstruosas quebravam com estrondo na extensa costa granítica, arrastando seixos num estridor que causava aflição. Uma gaivota solitária lutava impotente nas garras da tempestade que empurrava a terra adentro. A velha casa sacudia e estremecia a fúria dos elementos. Farrapos de nuvens baixas passavam céleres pelas janelas como fantasmas que buscassem abrigo. Um repentino estrondo, um ribombar metálico, e uma folha de zinco saiu rodopiando pelo jardim e bateu na ponte, cortando as velhas tábuas. Por uns instantes, as duas metades vibraram como as cordas tensas de um violino, estremeceram e rolaram para dentro do regato. No interior da casa, esquecido do tumulto, o homem andava para diante e para trás, para diante e para trás. Recordava o momento em que voltara da povoação e descobrira que sua mulher se fora. Relia o bilhete rancoroso, em que dizia julgá-lo um fracasso, e que partia. Sombriamente, ao lhe ocorrer um pensamento, dirigiu-se para a velha e dilapidada escrivaninha e puxou com violência a gaveta do meio. Esgravatando o fundo, tirou a caixa de charutos em que guardava o aluguel e o dinheiro para as despesas. Mesmo antes de abri-la, tinha certeza de que estava vazia, o dinheiro, todo o seu dinheiro, fora-se. Tateando o caminho, jogou-se numa cadeira e enterrou a cabeça entre as mãos. Antes, murmurou. Antes, já me aconteceu mesmo. Levantando a cabeça, olhou distraído para a janela sem ver a chuva torrencial que caía, forçando a passagem pelos caixilhos frouxos e formando uma poça que se espalhava sobre o tapete. Já vivi tudo isso antes, murmurou. Será que estou ficando louco? Como poderia ter conhecimento disso? No alto, por entre as telhas, o vento uivava zombeteiro e mais uma vez sacudia e fazia estremecer a velha casa. Junto à cerca de pedra, os pequenos pôneis amontoavam-se, as cabeças na direção do vento, angustiados, tentando encontrar proteção para os olhos doloridos. No vestíbulo, o telefone tocava insistente, despertando-o da sua letargia. Lentamente, encaminhou-se para aquele irritante instrumento que parou de tocar, quando ele esticou o braço para alcançá-lo. A mesma coisa, murmurou para as paredes indiferentes. Tudo isto já me aconteceu anteriormente. O velho professor arrastava-se penosamente, pelo pátio quadrangular, a caminho da sala de conferências. Na verdade, a vida tinha sido muito dura. Nascido em ambiente humilde, fora o menino prodígio que mourejara e conseguira atingir a universidade. Quase uma vida inteira de penosa ascensão, lutando com a oposição daqueles que se indignavam com a origem humilde. Agora, no ocaso da vida, o peso dos anos denunciava-se nos seus cabelos brancos, no rosto enrugado, no andar vacilante. À medida que cambaleava, indiferente aos cumprimentos dos estudantes, pesava as múltiplas facetas obscuras da sua especialidade, a história da antiguidade. Modelo perfeito do professor distraído, tateou à procura da maçaneta de uma porta já aberta e, não a encontrando, voltou-se murmurando. Meu Deus! Isso é muito estranho, havia uma porta aqui. Devo estar no prédio errado. Um aluno compreensivo, uma que aproveitara as brilhantes conferências do velho professor, tomou-o pelo braço e fê-lo voltar-se mansamente. Aqui, professor, disse. Já abri a porta para o senhor. Por aqui. Grato, o professor virou-se e balbuciou muito obrigado. Ao entrar na sala de conferências, era um homem transformado. Aqui estava sua vida, aqui ele pontificava sobre a história da antiguidade. Caminhando como um homem rejuvenescido, dirigiu-se à tribuna e sorriu complacente para os estudantes reunidos. Eles retribuíram o sorriso respeitosamente, porque, se algumas vezes faziam piadas sobre o seu esquecimento, tinham, ainda assim, grande afeição pelo conferencista, que era tão solícito em ajudá-los em tudo que pudesse. Lembrando-se da luta que tivera, sentia prazer em auxiliar os alunos em dificuldades, em vez de reprová-los, como era frequente no caso dos outros professores. Passando uma vista de olhos, para ver se a classe estava completa e preparada, disse:
Vamos continuar a nossa preleção sobre um dos maiores enigmas da história, a civilização sumeriana. Aqui temos uma poderosa civilização, que parece ter surgido de maneira misteriosa e desaparecido também misteriosamente. Temos fragmentos curiosos, mas não um quadro completo. Sabemos, por exemplo, que há 3.500 anos antes de Cristo, os sumerianos estavam preparando manuscritos maravilhosos. Temos fragmentos deles. Sempre fragmentos, nada mais. Também sabemos que os sumerianos tinham um sistema musical diferente de qualquer outro encontrado no Velho ou nos Novos Mundos. Foi descoberta uma placa de barro, que os processos científicos indicam ter uns 3.000 anos de idade. Nela estão gravados símbolos musicais, que nos levam a supor tratar-se de um hino, mas que tem desafiado qualquer interpretação musical. O velho professor fez uma pausa, seus olhos abriram-se, como se visse alguma coisa além da visão normal. Permaneceu assim por um minuto, contemplando o infinito, e então, com um gemido estrangulado, caiu no chão. Aturdida, a classe manteve-se imóvel por um momento. 2 estudantes acorreram, enquanto um outro saía em busca de socorro médico. Uma assembleia silenciosa afastou-se respeitosamente para um lado, enquanto 2 carregadores ergueram, com cuidado, o homem inconsciente, colocaram-no numa maca e levaram-no para a ambulância que o aguardava. O diretor, que tinha sido chamado, apareceu muito afobado, dispensando a classe por toda a tarde. Já no quarto do hospital, o velho professor, recuperando a consciência, murmurava para seu médico. Estranho. Muito estranho. Eu tinha a perfeita impressão que já vivi esse incidente anteriormente, e que eu sabia a origem dos sumerianos. Devo estar trabalhando demais. Mas eu sabia a resposta e, agora, escapou-se-me. Estranho, estranho. O homem de meia-idade contorceu-se desconfortavelmente no banco de madeira, cruzando primeiro uma perna, depois a outra. De tempos em tempos, levantava os olhos amedrontados para examinar em seu redor. Do fundo da sala, vinha a voz áspera e impessoal da enfermeira, que expedia as ordens monotonamente. Garland, você deve ir ver o Dr. Nortey. Tome suas fichas. Leve-as para aquela sala, e espere até que o doutor lhe fale. Rogers, você vai para a terapia, eles querem fazer-lhe um teste. Estas são as suas fichas. Vá por aquele corredor ali. A voz continuava semelhante ao pregão da bolsa de valores. O homem de meia-idade estremeceu, ante as fileiras de pessoas que o precediam. Doentes desacompanhados, doentes acompanhados de parentes, alguns com corpulentos atendentes que aguardavam próximos. As horas se arrastavam. De quando em vez, um homem ou uma mulher gritava, tomado por alguma fantasia. Perto, um homem bradava. Eu tenho de fazer, e quando se tem de fazer, tem-se. De um salto, correu pela sala, dispersando pessoas à direita e à esquerda, livrando-se com uma cotovelada de um atendente que o procurava deter e, fazendo cair um funcionário, mergulhou de cabeça por uma janela aberta. Durante a agitação que se seguiu, a voz da enfermeira arrastava-se imperturbável. Do lado de fora, os foscos edifícios de tijolos vermelhos tremeluziam no calor crescente. As vidraças das inúmeras janelas refletiam a luz do sol, pondo em destaque suas grades de ferro. Homens de olhar parado abaixavam-se com um arrastar de pés, esgravatando o cascalho do caminho à procura de ervas daninhas. Os atendentes deixavam-se ficar na sombra, enquanto supervisionavam o trabalho dos homens. Mais adiante, onde as encostas gramadas encontravam a estrada, filas de mulheres desleixadas entregavam-se à tarefa de apanhar detritos e pedras do gramado, para que os cortadores pudessem entrar em ação. De pé, sob uma árvore frondosa, uma mulher esquálida, numa pose de rainha, contemplava as 2 atendentes, vigilantes, presas de grande expectativa. No portão principal, 2 atendentes paravam os carros que entravam, orientando seus ocupantes. Um internado, fortuitamente, tentava iludir a vigilância e foi logo descoberto. Ora Alf, admoestou o atendente. Já para dentro, nada de truques, estou ocupado. Do outro lado do alto muro de pedra e dos portões com pesadas barras, os transeuntes espiavam curiosos, vibrando em espreitar a vida por trás daquelas muralhas. Na recepção,
O homem de meia-idade levantou-se incerto, quando seu nome foi finalmente chamado. Pondo-se de pé, encaminhou-se até a enfermeira na mesa e disse: tudo isso é um engano. Sim, eu sei, você é tão saudável quanto eu, interrompeu a enfermeira. Todos dizem o mesmo. Suspirando, apanhou uma ficha e alguns papéis e fez sinal para um dos atendentes. É melhor você levar esse ao Dr. Ellis, disse ela. Ele diz que é tudo um engano e que está são. Tome conta, para que não escape. Vamos, camarada, disse o atendente, segurando o braço do homem de meia-idade e conduzindo-o por uma pequena porta. Juntos percorreram um corredor cheio de portas. Através delas ouviam-se suspiros, de outras, gritos, e, de outra ainda, um som esquisito como um borbulhar, que fez o atendente saltar alarmado e, energicamente, procurar auxílio para alguém, cuja vida se esvaía, pela garganta cortada. O homem de meia-idade tremia e parecia encolher. Apavorado, hein? Perguntou o atendente. Tu ainda não viu nada. Mas vai ver. Finalmente, pararam diante de uma porta. O atendente bateu e uma voz distante gritou: entre. Empurrando o homem de meia-idade, entrou e colocou os papéis e a ficha sobre a escrivaninha. Outro para o senhor, doutor, disse e retirou-se. O doutor estendeu a mão lentamente e apanhou os papéis, comparando-os à ficha. Então, sem prestar a menor atenção ao homem de meia-idade, encostou-se na cadeira giratória e começou a ler. Só depois de ter lido tudo e feito anotações, levantou os olhos e disse secamente: sente-se. Ora, disse o doutor ao paciente, sentando-se diante dele. Então, como é isso? Como pensa que pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Explique-me isso. Recostando-se com um ar entre entediado e resignado, acendeu o cigarro. Bem, doutor, disse o homem de meia-idade, há algum tempo que tenho a estranha sensação de que metade de mim está vivendo em alguma outra parte do mundo. Sinto-me como se fosse um gêmeo, algumas vezes em completa harmonia com o outro. O médico resmungou e bateu a cinza do cigarro. Tem irmãos ou irmãs? Perguntou. O relatório não menciona nenhum, mas podia estar errado. Não, doutor, nem irmãos nem irmãs, tampouco ninguém a quem tenha uma amizade que justifique essa sensação. É como se, de vez em quando, entrasse em contato com um outro eu, algures, alguém que também estivesse consciente dessa sensação. O médico apagou o cigarro e disse: essas ocorrências extraordinárias são frequentes. Pode prever o início da sua manifestação? Não, senhor, respondeu o homem de meia-idade. Posso estar fazendo uma coisa qualquer, sinto um formigamento no umbigo e parece que tenho duas linhas telefônicas cruzadas e como se duas pessoas estivessem recebendo o próprio chamado e o de uma outra pessoa. Admirou-se o médico. E isso incomoda? Sim, doutor, incomoda, respondeu o homem de meia-idade. Às vezes, acontece-me falar alto e dizer as coisas mais incríveis. O doutor suspirou e observou. É o que depreendi deste relatório. Bem, teremos de mandá-lo para o pavilhão de observação, até que consigamos deslindar o caso, pois o senhor parece que está vivendo em dois mundos separados. A um sinal do médico, o atendente entrou na sala. Leve-o para observação B3, por favor. Eu irei vê-lo mais tarde. O atendente voltou-se para o homem de meia-idade, e juntos retiraram-se do consultório. O médico sentou-se imóvel por um momento, empurrou os óculos para o alto da testa, coçou a nuca com vigor. Acendendo um novo cigarro, encostou-se na cadeira giratória e pôs os pés sobre a mesa. Parece-me que temos muita gente aqui, hoje em dia, disse de si para si, que acredita estar levando vida dupla. Suponho que a seguir aparecerão outros, que dirão estar vivendo em mundos paralelos ou coisa parecida. O trilho do seu telefone trouxe-o de volta ao presente e, escorregando os pés mesa abaixo, alcançou o telefone e preparou-se para o próximo cliente. Existem mundos paralelos, porque tudo tem a sua réplica numa forma contrária, assim como não se pode ter uma bateria que seja só positiva ou só negativa. Mas esse assunto será discutido no próximo capítulo, porque agora estamos em mundos paralelos. Infelizmente, cientistas receosos de perder seu prestígio, ou mergulhar em assuntos que estão além da sua capacidade,
Confundiram a questão, por não querer enfrentar a ideia de uma pesquisa honesta. Entretanto, na Índia, os adeptos antigos já se referiam ao Linga Sharira, que quer dizer a parte do corpo que está numa dimensão diferente, para além das 3 dimensões deste mundo, e não pode ser percebida normalmente por uma pessoa tridimensional. Temos de lembrar que neste mundo estamos confinados às 3 dimensões, porque este é um mundo completamente tridimensional e, para a pessoa média, que não tem estudado metafísica, a 4ª dimensão é coisa para rir ou ler, em alguma ficção científica. Não somente há uma 4ª dimensão, mas, além do mundo da 4ª, há uma 5ª, uma 6ª, uma 7ª, uma 8ª e uma 9ª. Na 9ª, por exemplo, a pessoa alcança a realização, torna-se capaz de compreender a origem da vida, a origem da alma, qual foi o início das coisas e qual o papel que a humanidade desempenha na evolução do cosmos. Nessa dimensão, o homem, ainda uma marionete do eu superior, é capaz de conversar face a face com ele. Uma das maiores dificuldades é o fato lamentável de que os cientistas tenham estabelecido toda a espécie de leis extraordinárias e arbitrárias e se alguém ousa contradizê-las, cai, realmente, no ostracismo. Um exemplo disso pode ser encontrado na maneira em que a profissão médica foi completamente tolhida por centenas de anos, porque, na teoria de Aristóteles, era considerado um crime fazer qualquer pesquisa no corpo humano, porque ele já ensinara tudo o que devia ser sabido. Assim, até que a profissão médica pudesse libertar-se do domínio de Aristóteles, não foram feitas dissecações nem autópsias e, portanto, nenhuma pesquisa. Certos astrônomos tiveram a mesma dificuldade, quando ensinaram que a Terra não era o centro da criação, porque algum maravilhoso homem da antiguidade dissera que o Sol girava em torno da Terra, e que tudo existia para o exclusivo benefício da humanidade. Mas, continuemos com as nossas dimensões. Na Terra, lidamos com aquilo que é comumente conhecido como 3 dimensões. Vemos uma coisa, sentimos-la, e ela parece sólida e real para nós. Mas, suponhamos que tivéssemos de lidar com uma dimensão extra. A primeira coisa seria, bem, o que é essa dimensão extra? Possivelmente, não conseguiríamos compreendê-la muito bem. O que poderia ser uma 4ª dimensão? Ou pior, o que poderia ser uma 5ª? E, assim por diante, até a 9ª, ou mesmo além da 9ª. O melhor será tomarmos, como exemplo, um gravador, porque a maioria das pessoas o possui ou já viu algum. Temos um gravador girando numa velocidade muito lenta, a menos de 1 polegada por segundo. Em tal velocidade, uma mensagem duraria 1 hora. Mas, suponhamos que voltássemos atrás e ouvíssemos a 1 pé por minuto. Então a gravação tornar-se-ia completamente ininteligível. A mensagem não se alterou de forma alguma. As palavras continuam as mesmas, mas na verdade teríamos mudado a gravação para uma outra dimensão e, portanto, não poderíamos compreendê-la. Para que pudéssemos compreender o que foi gravado na fita, teríamos de tocá-la na mesma velocidade que empregamos para gravá-la. Incidentalmente, biólogos especializados em assuntos marinhos, usando gravadores, descobriram que os peixes de todas as espécies falam. Na realidade, há um disco onde foram gravados os sons dos peixes, falando uns com os outros, e até das lagostas e caranguejos. Se acharem isso difícil de acreditar, lembre-se de que já gravaram uma fita da fala dos golfinhos. Os golfinhos falam muitas vezes mais rápido do que os homens. Assim, a fala foi gravada, mas era completamente ininteligível para os homens, até que se diminuiu a velocidade da fita, para uma dimensão compreensível aos ouvidos humanos. Agora, os cientistas estão tentando decifrar as fitas e, enquanto estava escrevendo este livro, declararam que estão aptos a compilar um vocabulário, que lhes permitirá, por fim, comunicarem-se com os golfinhos. Mas, voltemos aos nossos mundos paralelos. Há muitos anos atrás, quando fugi dos russos e atravessei lenta e penosamente a Europa, para alcançar um país livre, aconteceu-me parar em Berlim, destruída pela guerra e profanada pela selvageria russa. Caminhava, pensando no que fazer, imaginando como passar o tempo até anoitecer, quando esperava obter uma carona que me levasse à fronteira francesa. Perambulava, olhando as ruínas ainda fumegantes, onde o bombardeio aliado tinha reduzido Berlim a montes de entulho. Num pedaço desobstruído,
Sob vigas de aço retorcidas, vermelhas de ferrugem, vi um palco desconjuntado, montado entre edifícios destruídos pelas bombas. Havia uma espécie de cenário, feito de pedaços de material recuperado dos destroços, algumas estacas e esticados entre elas pedaços de sacos que impediam tanto quanto possível a visão.